Fala pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos a esse segundo vídeo, né, dessa playlist que eu estou criando sobre conhecimentos específicos, né, para a prova que vai acontecer da Transpetro, uma prova que vai ocorrer agora em novembro. As inscrições, né, ainda estão abertas. É, esse vídeo, essa aula é sobre conhecimentos específicos, né, na área de nutrição, mas você pode utilizar esse conteúdo para estudar para outros concursos, né, pode utilizar para IBSER, residências ou então qualquer outra prova que peça, né, conhecimentos específicos na área de nutrição. E a gente vai fazer do mesmo esquema do primeiro vídeo, né? Eu estou criando essa playlist com as questões. Você pode colocar o fone de ouvido e fazer qualquer outro tipo de coisa, lavar louça, enfim, qualquer coisa. Só vai escutando aí, né, as questões para você estudando. Não vou demorar muito, né, em cada questão. Vou tentar ser ágil, até para não ficar um vídeo muito grande, muito chato. Vou me controlar para não fazer muitos comentários, né, aí nas questões, para realmente deixar o vídeo mais fluido. E a ideia aqui é passar o conteúdo, né, para vocês. Se vocês precisarem de algum tempo a mais para ler, para pensar, né, sobre alguma questão, cara, dá pausa no vídeo, lê ali a questão, ou então volta um pouquinho, não tem problema, tá? Eu só não posso deixar rolar muito tempo aqui para não ficar o vídeo muito grande. Tá bom? Lembrando que essas questões são no estilo da banca Sesgran Rio, né, que vai elaborar a prova, né, que é a banca da prova, e um conteúdo do edital oficial agora de 2026. Tá bom? A gente vai começar pela questão 1, tá? Na técnica dietética, as atividades realizadas antes da produção de refeições têm como uma de suas principais finalidades: A. Reduz a temperatura de cocção. B. Permite atingir temperatura de cocção superior à obtida em condições atmosféricas normais, reduzindo o tempo de preparo. Letra C. Impede a absorção de água. Letra D. Elimina todos os minerais. Ou letra E. Transforma o amido em gordura. Essa tá tranquila, né? E a resposta é a letra B, né? Permite atingir temperatura de cocção superior à obtida em condições atmosféricas normais, reduzindo o tempo de preparo. Isso porque o aumento da pressão eleva a temperatura de ebulição da água, acelerando a cocção. Então a gente tem a primeira questão aí, a questão de 1 ano, né? Técnica dietética e tudo mais, que cai bastante, tá? Nessas provas. Questão 2. Ao preparar alimentos ricos em amido, como batatas, a aplicação de calor pode provocar: letra A, gelatinização do amido. Letra B, transformação do amido em proteína. Letra C, eliminação completa da água. Letra D, redução obrigatória da digestibilidade. Ou letra E, formação exclusiva de lipídios, né? A gente pode observar que tem umas opções aqui que não fazem o menor sentido, né? E a resposta é a opção A, gelatinização do amido, né? Vale lembrar que quando cozinhamos ou aquecemos alimentos ricos em amido, como batatas, mandioca, arroz ou massas, na presença de água ocorre um fenômeno físico-químico chamado gelatinização do amido. Tá? Então essa precisa lembrar um pouco dessa regrinha, tá? Mas não é nada demais, tá? Não tem uma grande dificuldade, não é um nível de dificuldade muito elevado, né? Na preparação de um molho branco tradicional, o amido da farinha de trigo participa principalmente. Letra A, da emulsificação da gordura. Letra B, do espessamento da preparação. Letra C, da fermentação do leite. Ou letra D, da caramelização do açúcar. Ou a E, da formação de proteínas. E a resposta é a letra B, do espessamento da preparação, né? E conforme vimos na questão anterior, né, quando o amido entra em contato com o líquido, no caso o leite, né, e recebe calor, ele absorve a água, incha e forma uma rede que aumenta a viscosidade do líquido, dando aquela textura cremosa característica do molho branco. Tá? Então a gente tem aí mais uma questão, né, sobre o amido. Então, quando você vê algum tipo de questão, né, falando sobre amido, você já fica ligado, né, que tem a ver com o espessamento de preparação.
Questão 4. A emulsão é caracterizada pela letra A. Mistura permanente de dois líquidos completamente miscíveis. Letra B. Dispersão de um líquido em outro líquido com os quais normalmente não se mistura, podendo exigir agente emulsificante. Letra C. Transformação de proteínas em carboidratos. Letra D. A evaporação completa da água. Ou letra E. Cristalização obrigatória do açúcar. Só lembrando, né, caso você não conheça o termo miscíveis, né, o termo miscível é um adjetivo que indica a capacidade de duas substâncias se misturarem completamente, sem formar camadas separadas, resultando em uma mistura uniforme ou solução homogênea. Então, a gente tem que ficar ligado também que alguma palavra ou outra que a gente não tem muita proximidade, né, pode cair, a gente precisa entender o que essa palavra significa, né. Então, aqui na questão 4, a resposta é a letra B, dispersão de um líquido em outro líquido com os quais normalmente não se mistura, podendo exigir agente emulsificante. Uma emulsão é um sistema físico-químico formado pela mistura de dois líquidos que, por natureza, não se misturam. São immiscíveis, como a água e o óleo. E como é que isso funciona, né? Para que um líquido fique disperso dentro do outro em forma de pequenas gotículas e não se separem imediatamente, é comum utilizarmos um agente emulsificante ou emulsificante, né? Um exemplo clássico na culinária é a maionese, onde a lecitina presente na gema do ovo une o óleo e o vinagre, né, ou água. Então a gente tem, né, mais uma questão sobre a emulsão, né. Então a gente precisa, né, entender mais ou menos, não é uma questão difícil, né, mas a gente precisa ficar atento, né, ao que essa questão pode representar, tá bom? Não é uma questão assim tão fácil, né? Questão 5. A maionese é o exemplo clássico de A. Suspensão gasosa. Letra B. Emulsão. Letra C. Fermentação alcoólica. Letra D. Caramelização. Ou letra E. Gelatinização. A gente acabou de ver, né? Na questão anterior. A resposta é a letra B. Emulsão. Essa questão reforça o conceito que vimos, né, logo acima, na questão número 4. A maionese é o exemplo perfeito e mais clássico de emulsão na culinária. Então, caiu emulsão, viu maionese, já pode ver que provavelmente, né, é a resposta. Questão 6. Na produção de refeições, o porcionamento adequado é importante porque letra A. Elimina a necessidade de padronização. Letra B. Contribui para a uniformidade das porções, controle de custos e adequação às necessidades planejadas. Letra C. Aumenta obrigatoriamente o desperdício. Letra D. Impede a avaliação do rendimento. Ou letra E. Elimina a necessidade de treinamento da equipe. Cara, tem umas questões que são, né, de cara você vê, cara, não é possível que alguém está colocando isso daqui. Mas muitas vezes, né, já a questão mesmo já elimina, né, algumas opções. E a resposta é a letra B, né, contribui para a uniformidade das porções, controle de custos e adequação às necessidades planejadas. O porcionamento, que na verdade é dividir os alimentos em quantidades padronizadas e controladas, é uma etapa fundamental na administração de unidades de alimentação e nutrição, UAN, e na produção de refeições. É uma questão fácil, né? Sem muito mistério. Questão 7. A ficha técnica de preparação é uma ferramenta que permite a. Registrar apenas o nome da preparação. Letra B. Padronizar ingredientes, quantidades, modo de preparo, rendimento e outras informações relevantes. Letra C. Apenas facilitar o cardápio. Letra D. Eliminar a necessidade de pesagem. Ou letra E. Determinar exclusivamente o valor comercial do alimento. Então a gente pode ver que tem algumas questões aqui, tem algumas letras aqui, tipo apenas facilitar o cardápio. Pô, não faz muito sentido, né? Eliminar a necessidade de pesagem, né? Então,
eh, tem algumas questões que realmente não fazem muito sentido, algumas alternativas não fazem muito sentido. E, na verdade, a, a, né, a resposta é clara, né? Letra B, padronizar ingredientes, quantidades, modo de preparo, rendimento e outras informações relevantes. A ficha técnica, ela registra informações necessárias à padronização e ao controle da preparação. Ela respeita a receita em qualquer lugar que ela for executada. Ou seja, se você tem uma ficha técnica, você pode, sei lá, fazer um prato aqui no Brasil e outro, sei lá, na Índia, por exemplo, né. Se tiver a ficha técnica, se a equipe conseguir, né, entender a ficha técnica e executar, o prato vai sair exatamente igual, porque ela vai dar todas as características ali, né, toda a padronização da preparação. Então a gente pode ver que a resposta, né, é a letra B. Questão 8. Uma das vantagens da padronização de receitas é: letra A, aumentar a variabilidade da preparação. Letra B, permitir maior uniformidade de sabor, aparência, rendimento e custo. Letra C, apenas facilitar a vida dos manipuladores. Letra D, apenas melhorar o controle de qualidade. Ou letra E, apenas reduzir o desperdício. A resposta é a letra B, permitir maior uniformidade de sabor, aparência, rendimento e custo. A padronização favorece, né, a uniformidade de sabor, aparência, rendimento e custo. Não tem muito segredo aqui, né? Essa é uma questão que foi bem fácil, né? 9. Durante a produção de refeições, o controle do tempo e da temperatura é importante principalmente para modificar apenas a cor dos alimentos, controlar riscos microbiológicos e contribuir para a qualidade e segurança das preparações, aumentar obrigatoriamente o teor de vitaminas, determinar o sabor exclusivamente, ou letra E, apenas respeitar as boas práticas, né? E a resposta é, claro, letra B, controlar riscos microbiológicos e contribuir para a qualidade e segurança das preparações. Tempo e temperatura são fundamentais para a segurança microbiológica e qualidade das preparações, hein, pessoal? Tempo e temperatura, quando se fala de controle de qualidade, produção, tempo e temperatura são fundamentais, né? Fica ligado quando aparecer algo relacionado a tempo e temperatura. Questão 10. Após o preparo, a distribuição das refeições deve considerar: letra A, somente a aparência das preparações. Letra B, tempo e temperaturas adequados, condições higiênico-sanitárias e características sensoriais. Letra C, apenas o tamanho dos utensílios. Letra D, exclusivamente o custo das refeições. Ou letra E, somente a preferência dos funcionários. E a resposta é a letra B, tempo e temperaturas adequados, condições higiênico-sanitárias e características sensoriais. Gente, distribuição adequada exige atenção às condições higiênico-sanitárias, tempo, temperatura e características sensoriais. Fácil também, né? Nenhum segredo aqui. Questão 11. No controle do desperdício em uma unidade de alimentação, é importante avaliar: letra A, somente os restos deixados pelos consumidores. Letra B, apenas as perdas ocorridas durante a cocção. Letra C, perdas no pré-preparo, sobras e restos, entre outros indicadores. Letra D, somente o custo dos alimentos. Ou letra E, exclusivamente o volume de compras. E a resposta é a letra C, perdas no pré-preparo, sobras e restos, entre outros indicadores. O desperdício deve ser monitorado em diferentes etapas, incluindo pré-preparo, sobras e restos. Então a questão 11 também, né, fácil, né? Pode embolar um pouquinho ali com algumas opções, mas na real não tem muita dificuldade. Questão 12. O aproveitamento integral dos alimentos pode contribuir para: letra A, aumentar o desperdício. Letra B, reduzir perdas e ampliar as possibilidades de utilização de partes tradicionalmente descartadas, quando apropriado e seguro. Letra C, eliminar a necessidade de higienização. Letra D, substituir todos os alimentos convencionais. Ou letra E, reduzir obrigatoriamente a qualidade das refeições. Então a resposta, né, é a letra B, questão 12 ali tá também de graça, né, pessoal? Reduzir perdas e ampliar as possibilidades de utilização de partes tradicionalmente descartadas, quando apropriado e seguro.
né? O aproveitamento integral pode reduzir desperdícios quando as partes utilizadas forem próprias para consumo e corretamente higienizadas. Questão 13. Em gastronomia, o conceito de mise en place refere-se: letra A, a etapa final de distribuição das refeições. Letra B, a organização e preparações prévias dos ingredientes, utensílios e equipamentos necessários à execução da preparação. Letra C, exclusivamente a lavagem dos pratos. Letra D, ao armazenamento de resíduos. Ou letra E, a decoração do salão, né? O termo mise en place é mais comum, né, ver em restaurantes, né, de alto padrão, né, que tem um controle maior, né, que a gente fala ali, o mise en place, o mise en place. E a resposta é a letra B. Se você não tem muito esse contato, né, com esse termo mise en place, né, se você já viu aí, né, aquele programa do Eric Jacquin, né, o Pesadelo na Cozinha, ele sempre fala, né, o mise en place é importante, né? É toda aquela preparação prévia antes de você abrir o restaurante, das bancadas, das estações, né, de trabalho, né? O mise en place é isso. O mise en place significa organizar previamente ingredientes, utensílios e equipamentos necessários à preparação, né? Então, quando você ouvir mise en place, né, se você não conhece ou não conhecia esse termo, né, agora já ouviu, saiba que tem a ver com na verdade, imagina o pré-preparo, né? Imagina toda aquela a questão de organização antes de começar o serviço. Isso que é o mise en place. Questão 14. A aplicação de técnicas gastronômicas em uma unidade de alimentação pode contribuir para: letra A, tornar desnecessário o planejamento nutricional. Letra B, melhorar características sensoriais e aceitação das preparações. Letra C, eliminar os custos de produção. Letra D, aumentar obrigatoriamente o teor de sódio. Ou letra E, impedir a padronização. Muitas opções aqui, né, não fazem nem muito sentido pensando numa prova, mas a resposta é a letra B, né? É que faz mais sentido. Melhorar características sensoriais e aceitação das preparações. Vale lembrar que técnicas gastronômicas bem empregadas podem melhorar sabor, aroma, textura e apresentação. Questão 15. A utilização adequada de ervas, especiarias e outros condimentos em preparações destinadas a dietas especiais pode: letra A, melhorar a palatabilidade sem necessariamente aumentar significativamente o teor de sódio. Letra B, eliminar todas as restrições dietéticas. Letra C, substituir qualquer fonte de proteína. Letra D, reduzir sempre o valor energético da preparação a zero. Letra E, impedir alterações sensoriais. A letra B, C e D não fazem nem sentido, né? Então, resposta é letra A, melhorar a palatabilidade sem necessariamente aumentar significativamente o teor de sódio. Quase que não sai. Pessoal, quando vocês virem uma questão falando de temperos naturais, pode ficar ligado que ela vai se referir, né, por questões de sabor, aroma e tudo mais, redução até de sódio nas preparações, né? Temperos naturais são úteis para melhorar a palatabilidade de preparações com restrição de sódio, né? Fica a dica. Questão 16. Em um cardápio destinado a pessoas com intolerância à lactose, a conduta adequada é oferecer leite convencional em todas as refeições. Letra B, identificar fontes de lactose e realizar substituições compatíveis com a necessidade individual. Letra C, excluir obrigatoriamente todos os vegetais. Letra D, substituir todos os carboidratos por lipídios. Ou letra E, utilizar produtos sem verificar sua composição. Mais uma vez, né, tem questões aqui, tem opções que não fazem nem muito sentido. E a resposta é, claro, letra B, identificar fontes de lactose e realizar substituições compatíveis com a necessidade individual. Na intolerância à lactose, devem ser identificadas as fontes de lactose e realizadas substituições adequadas. Tá? Então, fica aí a resposta. Questão 17. Para o indivíduo com doença celíaca, o planejamento do cardápio deve considerar: letra A,
exclusão do glúten da dieta. Letra B, exclusão obrigatória de todas as frutas. Letra C, aumento indiscriminado do consumo de trigo. Letra D, utilização de aveia sem a avaliação de sua condição e contaminação. Ou letra E, substituição de todos os carboidratos por proteínas, né? A resposta é, claro, letra A, exclusão do glúten da dieta. A doença celíaca exige dieta sem glúten, com atenção também à contaminação cruzada. Tá? Então tem que ter atenção, porque se você for marcar, você já pensar, não, exclusão. Exclusão de quê? Né? Alguma pegadinha pode estar ali dentro da questão e você pode acabar induzindo, né, sendo induzido a marcar a questão errada. 18. Em uma preparação destinada a indivíduo com alergia alimentar, é fundamental. Letra A. Utilizar pequena quantidade do alimento alergênico. Letra B. Desconsiderar a possibilidade de contaminação cruzada. Letra C. Identificar adequadamente o alergênico e prevenir a contaminação cruzada. Letra D. Modificar apenas a apresentação da preparação. Ou letra E. Utilizar um ingrediente alergênico em temperatura elevada. Essa aqui é uma questão que, se você ler rápido e já sair marcando, você pode se dar mal, né? A resposta é a letra C. Identificar adequadamente o alergênico e prevenir a contaminação cruzada. A prevenção de contaminação cruzada é fundamental na segurança de pessoas com alergias alimentares, né? Uma questão importante, tá? Para você ficar de olho. Então não faz com pressa, lê. Nossa, está muito fácil. Lê de novo, marca a questão com calma, tá? 19. Ao desenvolver um cardápio para idosos, a técnica dietética deve considerar: letra A, apenas a redução do volume da refeição. Letra B, aspectos como textura, sabor, aparência, densidade nutricional e possíveis dificuldades de mastigação e deglutição. Letra C, somente a temperatura dos alimentos. Letra D, exclusão obrigatória de alimentos proteicos. Muito pelo contrário, na verdade, né? Letra E, aumento indiscriminado de fibras. A resposta é a letra B, né? Aspectos como textura, sabor, aparência, densidade nutricional e possíveis dificuldades de mastigação e deglutição. Lembrando que a gente está falando de idosos, tá? Idosos podem apresentar alterações de mastigação, deglutição, apetite e percepção sensorial, exigindo adaptações. Tá? Essa é uma questão, né, relativamente fácil, mas que precisa ter atenção com o público, né, que está se falando ali na questão. 20. Em refeições destinadas a crianças, a apresentação dos alimentos. Letra A. Não interfere na aceitação. B. Pode influenciar a aceitação, sendo relevante considerar cores, formas, variedade e apresentação adequada. Letra C. Deve ser sempre igual a de adultos. Letra D. Deve priorizar alimentos ultraprocessados. Ou letra E. Deve excluir preparações coloridas naturalmente. A resposta é a letra B. A gente está falando de público, né? Crianças. A resposta é a letra B. Pode influenciar a aceitação, com certeza, né? Sendo relevante considerar cores, formas, variedade e apresentação adequada. A apresentação pode influenciar a aceitação infantil, especialmente por meio de variedade e atratividade visual. Então fica ligado no público que a questão está referindo, tá? Questão 21. Na elaboração de cardápios para fins especiais, é correto afirmar que A. A técnica dietética deve ser utilizada independentemente da prescrição ou necessidade nutricional. Letra B. Modificações de consistência, composição ou textura devem estar de acordo com o objetivo dietético e as necessidades do indivíduo. Letra C. Todos os pacientes devem receber a mesma preparação. Letra D. Características sensoriais são irrelevantes. Letra E. O custo deve ser o único critério utilizado. A resposta é letra B. Modificações de consistência, composição ou textura devem estar de acordo com o objetivo dietético e as necessidades do indivíduo. A técnica dietética deve estar subordinada ao objetivo dietético e às necessidades específicas do indivíduo. Tá? Essa é uma questão que você tem que parar, ler, né? Ler de novo,
para você não cair em algum tipo de pegadinha, né? Questão 22. A caramelização ocorre principalmente quando: letra A, proteínas são submetidas à refrigeração. Letra B, açúcares são submetidos a temperaturas elevadas, produzindo alterações de cor, aroma e sabor. Letra C, água é congelada. Letra D, amido é hidratado em temperatura ambiente. Ou letra E, lipídios são emulsificados, né? Então, o que é a caramelização? Caramelização também é uma questão que, né, que sempre deve cair, provavelmente, né? Recorrentemente, esse tipo de questão cai. E a resposta é letra B. Açúcares são submetidos a temperaturas elevadas, produzindo então alterações de cor, aroma e sabor. A caramelização resulta da transformação térmica dos açúcares, formando compostos de cor, aroma e sabor característicos, né? E essa caramelização, né, esse fenômeno tem um nome, né? Tem um nome que cai muito nas provas. E qual é? Né? Falando aqui, né? Falando nela, questão 23. A reação de Maillard é importante na gastronomia por quê? Então fica ligado que na prova, né, pode falar sobre caramelização ou reação de Maillard, né? É a mesma coisa, tá? Ele só vai citar ali um nome diferente, né? A questão A, letra A, né, envolve apenas a evaporização da água. Letra B, pode produzir compostos responsáveis por características de cor, aroma e sabor durante o aquecimento de alimentos. Letra C, ocorre exclusivamente em alimentos congelados. Letra D, transforma lipídios em vitaminas. Ou letra E, impede o escurecimento dos alimentos, né? A reação de Maillard ocorre entre compostos derivados de açúcares, redutores e aminoácidos, contribuindo para a cor, aroma e sabor. A resposta então é a letra B, né? Pode produzir compostos responsáveis por características de cor, aroma e sabor durante o aquecimento de alimentos. Então fica ligado, quando cair caramelização, quando cair reação de Maillard, né, é na verdade uma mudança característica, né? Mudança de cor, aroma e sabor durante o aquecimento dos alimentos. Questão 24. Ao elaborar uma preparação culinária, a escolha da técnica de cocção deve considerar: letra A, apenas o tempo disponível. Letra B, características do alimento, objetivo da preparação, textura desejada, perdas nutricionais e características sensoriais. Letra C, somente a aparência do alimento cru. Ou letra D, exclusivamente o custo do equipamento. Ou letra E, apenas a quantidade de sal utilizada, né? A resposta é letra B, características do alimento, objetivo da preparação, textura desejada, perdas nutricionais e características sensoriais. Lembrando que a técnica de cocção deve ser escolhida considerando o alimento, objetivo, textura, qualidade nutricional e aspectos sensoriais. Questão, né, fácil, né, sem muita dificuldade. Questão 25. Um nutricionista responsável por uma unidade de produção de refeições deseja melhorar a qualidade de um cardápio para uma população com necessidades dietéticas específicas. A estratégia mais adequada é: letra A, manter as mesmas preparações para todos os indivíduos. Letra B, priorizar exclusivamente o menor custo. Letra C, integrar planejamento nutricional, técnica dietética, segurança dos alimentos, características sensoriais, cultura alimentar e necessidades específicas do público. Letra D, eliminar técnicas gastronômicas para reduzir o tempo de produção. Letra E, utilizar somente alimentos industrializados padronizados. Meu Deus. Resposta é letra C. Integrar planejamento nutricional, técnica dietética, segurança dos alimentos, características sensoriais, cultura alimentar e necessidades específicas do público. Gente, o planejamento de refeições para fins especiais deve integrar nutrição, técnica dietética, segurança, gastronomia e características do público. Tá, pessoal? Então, essas foram as questões, né, que eu separei aqui para trazer para vocês. Espero que tenha sido útil o conteúdo, tá? Se ficou alguma dúvida em alguma questão, deixa nos comentários.
Se vocês têm alguma coisa a agregar, melhorar o vídeo, cara, você fala muito rápido, fala muito devagar, tenta ir mais rápido, traz mais questões e tudo mais. O que vocês quiserem comentar, deixa aqui nos comentários que eu vou ler, né? Tentando melhorar aí o conteúdo. Me sigam no Instagram, né? Fabrício Nutri. Entrem no meu grupo de estudos que eu tenho, né? Nutrição e metabolismo, né? Tá aqui a propaganda aqui do grupo. Ah, e é isso, tá bom? Eu vou trazer mais vídeos com outras questões, né? Visando a prova da Transpetro. Eu acho que vai dar uns 10 vídeos, se eu não me engano, tá? É bastante coisa, realmente. Você pode utilizar para a prova da Transpetro, pode utilizar para a prova da EBSER, pode utilizar também para a prova de residência, enfim. Qualquer tipo de prova que peça conhecimento específico em nutrição, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, chegaram até aqui, deixa o like, né? Se inscrevam no canal para ajudar que esse conteúdo chegue a mais pessoas que estejam estudando e se preparando para algum tipo de prova, tá bom? É isso, um forte abraço a todos e até a próxima.